E por que que algumas pessoas não têm sucesso na sua transição de carreira, né? Quando a gente conhece ou conversa com algumas pessoas que já fizeram esse processo de transição de carreira e que não foram muito felizes ou que elas entendem que não deu muito certo esse processo, o que que normalmente a gente percebe? Se, por exemplo, é uma pessoa que está fazendo essa transição, né, ou fez essa transição, não por vontade própria, mas porque ela não tinha outra opção, né, foi involuntária a transição, ela estava desempregada e ela precisou buscar uma outra oportunidade, ela pode não ter sucesso porque ela pegou, às vezes, a primeira vaga que ela viu pela frente, sem identificar se aquela vaga tinha relação com o seu perfil, né? Se tinha a ver com aquilo que ela gosta de fazer, com aquilo que ela desejava fazer. Eu sei que existem algumas situações que a pessoa não tem muita escolha e ela precisa trabalhar principalmente por uma questão financeira, mas quando ela tem a oportunidade de avaliar outras possibilidades, isso é muito importante, né? Claro, gente, eu tô falando aqui quando existe essa possibilidade. Às vezes ela já pega a primeira vaga que ela tem ali, que ela foi aprovada, né? Enfim, e ela pensa, eu vou começar a trabalhar nisso aqui, mas em paralelo eu vou buscar aquilo que realmente eu quero trabalhar. Mas eu preciso disso agora para me manter financeiramente e depois eu faço essa transição. O que eu quero dizer aqui é que precisa estar claro para a pessoa isso, né? O problema é quando ela não tem clareza disso, não trabalha esse autoconhecimento e ela pega qualquer vaga e vai desenrolando ali, daqui a pouco ela está insatisfeita também, mas precisa ficar no trabalho porque ela precisa se manter financeiramente e não vê outra saída. Outra coisa que acontece é que às vezes a pessoa não consegue logo uma recolocação no mercado, ainda eu estou falando aqui do desempregado, tá? Da pessoa que não teve a opção de fazer a transição, mas ela não teve como escolher, ela realmente voltou ao mercado e ela precisa se recolocar. Às vezes ela não consegue fazer essa transição rápida também porque ela não investe uma atenção no currículo dela, né? Às vezes a pessoa encaminha o currículo para uma vaga e no currículo está toda a experiência que não tem nada a ver com aquela oportunidade que ela está buscando. E se ela tem alguma experiência naquela nova oportunidade que ela quer buscar ali, ela precisa que o currículo, né, tem que constar essa experiência também. A gente precisa saber direcionar o nosso currículo para a vaga que a gente quer, se a gente estiver de acordo com o perfil da vaga. Informações fidedignas, né, informações reais, verdadeiras, essas precisam constar no currículo, mas tem coisas que às vezes a gente não precisa colocar se não tem relação com aquela vaga, né? Algum curso específico que você fez, entende? Então, que seja direcionado à oportunidade, isso é mais um ponto. Um outro ponto importante que pode também, né, fazer com que a pessoa não perca a oportunidade, mas que ela não consiga se recolocar de forma rápida, né, numa outra vaga, numa outra empresa, é a baixa autoestima. Às vezes a gente não sabe como é que foi o processo de desligamento dela também, o que que aconteceu. E esse desligamento pode doer muito, né? Está doendo muito nela ainda. E esse doer pode influenciar toda essa capacidade que ela tem de buscar uma melhor oportunidade de trabalho, né? De retomar aí esse processo de transição de carreira com uma alta autoestima, né? Às vezes naquele momento a autoestima dela tá embaixo, né? Não tá legal, ela não tá se achando tão competente, né? Porque ela acabou de ser desligada da empresa. Então, muitas coisas podem acontecer e influenciar também esse processo que pode, infelizmente, né, dificultar essa recolocação ou ela se recolocar, mas de uma forma que não tenha tanto sucesso assim. Às vezes fica um período ali, não era bem aquilo que ela queria, na experiência ela viu que não está dando certo, daqui a pouco ela está no mercado de novo, faz um outro processo de transição. Então é importante identificar isso, destacar bem esses pontos, avaliar bem o que você está fazendo, né? Qual é o seu plano de ação para buscar essa nova oportunidade no mercado de trabalho, essa recolocação e realmente acertar aqueles pontos que não estão tão adequados, né? Ajusta aquilo
que você realmente quer para aquilo que você realmente quer, né? O que está no seu currículo para aquilo que você realmente quer. Bom, uma outra situação também que as pessoas às vezes não têm sucesso nesse processo de transição é quando ela está insatisfeita na profissão atual ou no trabalho atual e ela, por não aguentar mais aquilo que ela está fazendo ou trabalhar com as pessoas com quem ela está trabalhando, ela simplesmente pede demissão e vai buscar uma outra coisa ou vai inventar uma outra coisa, né? Já consegue um outro trabalho simplesmente para sair daquele processo que ela está vivendo, daquela angústia, daquela insatisfação. Quando esse movimento, né, essa transição acontece por impulsividade, é muito provável, né, que a pessoa não tenha sucesso nessa transição. Por quê? Porque ela não fez uma avaliação prévia, ela simplesmente queria sair daquele processo de insatisfação lá que ela estava vivenciando para, sabe, buscar uma coisa melhor, uma coisa diferente, né? E às vezes esse diferente pode não ser aquilo que realmente ela gostaria. E aqui tem um outro ponto também que eu considero bem relevante, é quando a gente sai ou opta por sair de uma empresa e ir para uma outra empresa ou fazer, né, abrir o seu negócio, enfim, fazer esse processo de transição, quando é motivado por uma questão de relacionamento interpessoal. As pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer empresa. Então é muito importante a gente observar o quanto nós precisamos nos autoavaliar, nos autoconhecer e entender o que naquela relação está me incomodando, né? Na relação com aquela pessoa está me incomodando. Por que está me incomodando? Né? Eu preciso buscar esse desenvolvimento, né? Essa autoobservação para conseguir me desenvolver nessa questão do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque em outra organização, ou mesmo que seja o meu próprio negócio, eu também vou encontrar, às vezes, clientes ou às vezes até contratar colaboradores e eu vou precisar aprender a lidar com esses colaboradores ou com esses meus clientes, né? Ou nessa nova empresa que me contratou. Então, às vezes, quando o problema, o motivador da insatisfação profissional tem relação com o processo, né, de relacionamento interpessoal, é super importante você se auto-observar e entender o que aquilo ali está te incomodando tanto e o que tu podes desenvolver em ti para que aquilo ali não te incomode tanto, né? Para tu conseguir conviver melhor. E às vezes você nem precisa trocar de empresa, porque você vai se autodesenvolvendo também, tá? Então isso é fundamental antes de fazer qualquer processo de transição. Porque se você faz isso no impulso, daqui a pouco vai para uma empresa, a mesma situação acontece ali, né? E aí tem que fazer todo o processo de novo, daqui a pouco, vou sair dali porque também aqui tem alguém puxando meu tapete, não tô gostando dessa pessoa, vou sair daqui. Aí vou para uma empresa, a mesma coisa, encontro uma outra pessoa com um perfil muito parecido, também me incomoda e assim eu vou pulando de empresa para empresa. Então bastante cuidado quando o motivador é o relacionamento interpessoal. Tá bom? A falta de conhecimento de si, né? De não saber exatamente aquilo que se quer e simplesmente fazer um processo de transição de carreira, mas sem ter certeza daquilo que realmente quer, da onde quer chegar, né? Do que de fato deseja, do que realmente pode transformar essa insatisfação profissional numa satisfação profissional, né? O que vai me satisfazer profissionalmente? Então é um outro ponto importante. Né? Além do que, às vezes as pessoas não analisam também todos os fatores que estão envolvidos nesse processo de transição, inclusive a questão financeira, né? O planejamento financeiro, mercado de trabalho, olhar isso tudo é muito importante quando nós fazemos um processo de transição de carreira. E quando eu não olho para isso, eu posso também não ter sucesso nesse processo de transição de carreira. Se você está transitando para um mundo empreendedor, aqui também a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por que muitas pessoas se frustram quando vão para, né, de uma empresa formal, vão abrir o seu negócio próprio? Porque às vezes elas não têm nem clareza de tudo que precisa para abrir um negócio próprio,
das competências que eu preciso ter para ser dona do negócio, né? São competências diferentes do que eu só trabalhando como empregado. Existem algumas competências muito específicas ali do empreendedor, né? Que é específico para empreender. Então, às vezes, a pessoa não tem clareza disso e isso também acaba dificultando essa transição e trazendo muitos obstáculos e ela acaba não tendo sucesso, né? E às vezes fecha o próprio negócio por não observar isso também. De não dar conta mesmo, né? De não ter tido tempo para desenvolver as competências necessárias, as habilidades que ela precisava. Às vezes ela também não analisou bem o mercado de trabalho, não viu as demandas, né, que estão ali no mercado, o que o mercado demanda que eu posso oferecer ou que eu estava disposta a oferecer. Quando ela não consegue ter clareza disso, ela não olha para isso, ela não faz esse diagnóstico inicial antes de fazer esse processo de empreender, ali também tem muitas chances, né, de ela não ter sucesso nesse processo de transição de carreira. E claro, né, gente, a ausência de um plano de negócio. Nós todos, quando estamos abrindo uma empresa ou um negócio próprio, precisamos ter um plano de negócio bem feito, né? Precisamos entender todos os fatores, tudo que envolve esse plano de negócio. Então, esse também é um outro fator. Além de as pessoas misturarem muitas contas, né? Tipo as contas, questão financeira mesmo, né? As finanças pessoais com as finanças do negócio. Quando isso mistura muito também, normalmente esse processo de transição ele acaba sendo muito ineficaz, né? Ineficiente, ele não vai para frente. Então, acaba não tendo sucesso e a pessoa sempre aí se frustrando no final das contas.